Então, aí, parando ali onde começou a agir, ele começou a ver que eu não estava mais pondo calça comprida, começou a ver que eu não estava me maquiando mais, porque antes ia sair para algum lugar e eu ficava um século me ajeitando, me arrumando, idosa ao extremo. Jesus me tirou tudo de mim. O que ele deu para usar, sendo eu, ele usou o que ele não precisava, que era lixo, era coisa podre, ele tirou tudo de mim. Me transformei. Aí o diabo começou a pôr no coração dele, ele começou a notar. Eu estou vendo que você é crente, vou falar para você uma coisa. Eu vim de Minas, meus tios falavam para mim que não era para mim ter conversa com crente, nem ter amizade com crente, nem olhar na cara de crente, porque crente não presta, crente é do diabo, e meu tio falava para mim que era para mim ficar longe. E eu não vou aceitar dentro da minha própria casa crente. E eu estou vendo que você e minha mãe são crentes. Aí eu peguei e falei assim, eu aceitei Jesus, só que eu não gosto, eu acabo com todo mundo nessa casa. E aí começou, irmãos, a luta. Porque daí chegou um dia, eu e minha sogra ia de dia um pouquinho, aí quando chegou um dia, minha sogra falou, vou batizar. Quando falou que ia batizar, esse homem quase arrebenta com a casa. É porque assim, eu não quero, que eu não sabia que só devia vir de Minas, só sabendo que em Minas ninguém aceita ser crente, agora só vai ser crente, porque não sei o quê. Mas minha sogra falou, eu vou batizar, meu batismo vai ser tal dia. E por que eu fui pedir para ir nesse batismo? Virou um bicho. Não fui no batismo dela com a minha mãe, que daí minha mãe, minha irmã, né, outras meninas, tudo que eu conhecia, tudo batizado também, e eu fiquei. Aí eu pus no meu coração, eu falei, não vou batizar escondido, porque tem algumas coisas que eu preciso dizer na igreja, né, se for batizado. Eu sabia que tinha, porque daí minha sogra batizou, começou a participar da ceia, ela começou, sabe, assim, volta e meia eu ia com ela, irmãos, eu ia no culto à tarde, eu tinha prazer de estar em jejum. Eu ia em jejum, então eu ia sentir fome, então eu fazia bolo, assim, bolão caipira, assim, cortava um pedacinho, ponhava no Itapué grande, assim, ponhava na sacola, convidava as vizinhas, tudo que queria ir na igreja, levava todo mundo, só levava dinheiro para volta, para vir mais rápido. Mas para ir a gente ia andando, chegava lá, acabava o culto, eu saía distribuindo bolo, todo mundo comia bolo, do que eu levava, e todo mundo comia, e vinha comendo, conversando até no ponto de ônibus circular, para a gente vir embora. Mas assim, eu comecei a ir assim, mas aí o dia que a minha sogra batizou, tudo assim, ele falou, se eu souber que você batizou, eu te mato. Eu falei, não, eu não vou batizar assim, você vai mandar eu vou batizar o dia que você deixar, nunca vou deixar. E aí, só que daí começou, irmãos, porque daí o inimigo potencializou isso, a bebida, começou a beber. Mas, meu Deus, começou a beber, me tirou a paz. E chegava bêbado do serviço. Aí só que a diferença é que daí eu já tinha Jesus, eu já não estava, o meu, que era para mim carregar, que eu não ia aguentar, Jesus já tinha levado, então aquele fardo já não era meu. Então Jesus estava comigo e ele estava ali ajudando a carregar o fardo. Porque se não fosse ele ter ajudado, eu não teria conseguido. E foi aquela luta. E ele foi, aí ele cismou, né, que aí minha sogra tinha, irmãos, tinha eventos, né? Eu queria tanto ir, não podia ir. Tinha aquelas atividades na igreja que ela chegava e contava. Eu ficava sedenta, morrendo de vontade de ir, mas não podia ir, porque não podia, né? A igreja era longe, muito longe, só tinha uma aqui na cidade de Apucarana, na época, mas quando eu podia ir de tarde, eu fazia o bolo, já chamava as mulheradas e levava. Chamava meninas daqui em Botas, meninas jovenzinhas que podiam ir, e a gente ia para o culto. E que glória quando eu ia no culto, que maravilha, né? Voltava cheia. Mas eu fui levando a minha vida assim, o inimigo usando, ele bebia, né? E falava horrores. Aí começou, um dia ele falou, aí eu ficava pensando, tenho vontade de ofertar, né? Dizimar, que mesmo que eu ia no culto à tarde, mas eu ouvia falar. E aí na igreja eu pensei nisso. Chegou em casa, eu pensando, né? Eu queria tanto, né? Ter dinheiro para dizimar, para ofertar. E nem bem tinha chegado em casa, né? Fui fazer janta e tal.
ele chegou e falou, se eu souber que você está dando dinheiro para esses crentes são tudo ladrão. Esses crentes tudo vivem só de pedir dinheiro. Se eu souber que você está dando dinheiro meu para esses crentes, eu mato todo mundo aqui. Eu mato todo mundo. Aí eu falei, não estou dando dinheiro para... Não dou dinheiro, mas daí eu falei assim, ele falou, nem para circular para minha mãe eu não quero que dá. Então ela é crente, ela que se vira. Aí eu falei, tá bom, né? Aí eu comecei, ai Jesus, eu quero meu dinheiro. Eu não trabalhava fora, não tinha nem como trabalhar. Mas eu falei, eu quero meu dinheiro. Eu quero meu dinheiro, eu quero um dinheiro meu. Irmãos, coisa gloriosa é Jesus, irmãos. Só quem não conhece. E assim, ele estava num serviço, nessa época, que tinha turnos, né? Ele trabalhava no turno de dia. Mas tanto eu pedi, implorar para Deus, uma coisa tremenda. E eu não sabia que Deus ia fazer isso nesse dia. Mas eu peguei, aí ele chegou e falou para mim assim, amanhã, quer dizer, eu trabalhava de noite, chegou mais cedo, eu assustei até, né? Eu vim mais cedo, que eu vou comer, e você faz um lanche aí, uma comida, uma marmita para mim, que vai ter janta, porque ele mandou eu vir embora para cobrir falta de um cara que faltou, que está doente. Aí eles mandou eu vir embora para mim, olha para você ver, com tanta gente tinha lá, ele chamou logo ele. E eu vou comer e vou voltar. Aí ele comeu realmente e voltou. A hora que ele voltou, eu falei, ai, a oportunidade de eu ir à noite, que eu tinha um sonho de ir no culto da noite. Aí eu falei, eu vou no culto da noite. Aí minha cunhada aqui, eu falei, fica aí, cuida, acaba de fazer a janta, que eu vou correndo lá. Ele já tinha ido para o trabalho, aí eu fui correndo lá, né? Só que nesse meio tempo, foi quando eu comecei a pedir para Deus que eu queria o meu dinheiro. Minha sogra ainda não estava aposentada. Eu estava bem velhinha, mas não conseguia aposentar. E eu ia atrás, mas não tinha conseguido aposentar ainda. Mas eu pedi para Deus, porque daí eu fiquei com tanta dó que eu fui por aqui ensinando minha sogra a ir a pé, para ela ir a pé, que daí ela já tinha compromisso na igreja, ela já era batizada, ela tinha que fazer os afazeres dela. Então ela tinha que ir mais vezes, mas eu não podia ir sempre com ela, então eu comecei a ensinar ela. Aí ela começou a ir à noite, aí eu falava para minha irmã, a hora que acabar o culto, você coloca ela no ônibus, e fala para mim que você coloca, naquele tempo não tinha telefone, eu não tinha telefone, mas eu falei, você coloca ela no ônibus, e aí eu sei que vai colocar lá, o ônibus que passa lá é tal hora, e quando chegar aqui eu pego ela. Aí expliquei para ela tudo o que ponto descia, até teve um dia, tadinha, que ela esqueceu o horário e desceu no outro ônibus, mas como os motoristas já estavam acostumados com ela, não deixou ela descer no ônibus errado, no ponto errado, trouxe de volta e não põe aqui que a senhora desce para ir para casa, que era reto, que era fácil. Aí ela chegou ainda dando risada, que eu estava aqui apavorada já que ela não chegava, mas daí ela falou que tinha errado o ponto. Essas coisas aconteceram, né? Mas aí eu peguei, nesse dia eu fui à noite. Nossa, que alegria. Isso já foi a segunda situação que Deus fez na minha vida, né? Para que eu pudesse ver como que Jesus é maravilhoso. Irmãos, eu cheguei lá, a igreja lotada, e não tinha, eu fui lá, sentei na primeira carreira de banco. Sempre gostei de sentar na frente, mas aquele dia foi um exagero, porque não tinha onde sentar, eu achei um lugarzinho lá na frente, no primeiro banco. Sentei pertinho do altar. Aí o irmão estava pregando, tudo aí ele passou um voto. O voto chama assim, eu até adotei aqui nessa igreja depois, é a campanha da bênção e da vitória. Campanha da bênção e da vitória. Era um cartãozinho assim. Aí o irmão falou, olha, quem quer fazer um voto com Jesus hoje, para Jesus abençoar a tua vida, te dar a bênção e tal, quem quer fazer, fala amém. E eu falei um amém, e levantei do banco assim, falei amém, tão alto, que ecoou dentro da igreja. Só eu. Naquele tempo, acho que tinha umas 100 pessoas dentro da igreja, se não for mais, porque a igreja era bem grandona, bem comprida, a igreja de Deus é amor. Eu falei amém. A hora que eu falei amém, ecoou minha voz dentro da igreja, que vergonha. Aí o irmão falou, amém mesmo, virou para mim, amém mesmo. Toma aqui esse cartão, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eu vim embora, toda feliz, mas eu não sabia o quê.
que Deus ia fazer, não sabia ainda. Mas aí de manhã ele chegou, eu dei um café reforçado lá para ele foi dormir. Eu peguei, saí para fora para varrer o quintal, ajeitar o quintal para não fazer barulho dentro de casa, fui lá para fora. Irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus eu conto isso, porque eu fiquei maravilhada. Porque eu varrendo, passou uma mulher, que eu nunca tinha visto, falou para mim assim, ó, eu estou procurando uma pessoa aqui, que diz que tem uma mulher aqui nessa rua que faz tricô na mão. Eu queria fazer uma blusa para mim, que ainda está chegando frio, né? Nós estávamos no mês de maio. Diz que vai fazer muito frio até no Dia das Mães, vai fazer muito frio, vai começar o inverno. Eu queria fazer uma blusa bem cheia de trança, que muita gente daqui que vê, eu acho que vai lembrar, se tiver alguém dessa época que fazia aquelas blusas, com aquela trançona assim. Aí ela falou, eu falei, não, eu não conheço, eu não conheci quase ninguém, eu sempre fui tímida, não era muito, se vizinha conversar comigo e eu converso, não, só bom dia. E eu então, aí eu não vi, né, não sabia. Falei, não sei de ninguém que faz tricô aqui nessa rua. E ela foi embora, a hora que ela saiu, veio na minha lembrança, que a minha mãe ela sempre foi dotada né, ela ensinou nós a manobrar máquina, ela ensinou nós a fazer umas roupinhas para nós, assim, alguma coisa necessária, uma saia, alguma coisa, e ensinou também manejar a agulhinha de crochê e também a de tricô. Então, de tricô ela fazia de bambu, que ele raspava bem, e eu e minha irmã ponhava nós sentados lá e ponhava nós para ir tirar e pôr. Nós fazia aquela tripa de tricô, né? Tirar e pôr da agulha. Aí eu lembrei. Gente, Deus é tremendo. Porque daí eu falei, vem cá, eu não sei bem, eu não sei bem fazer, mas eu acho que eu faço uma blusa para você. Você quer, eu vou me arriscar, me fala só para minha cor mais ou menos, que daí eu faço, se você gostar, você fica, se você não gostar. Aí ela pegou e falou, você vai fazer então, eu quero verde, tal, aberta. Aí eu nem me preocupei com o desafio que eu estava aceitando. Eu peguei e falei, tá bom, eu começo amanhã. Aí no outro dia eu fui na cidade pegar ela pediu um verde folha, era fácil de falar, né? Aí eu fui na cidade, entrei numa loja que vendia lã e falei para a mulher, eu quero uma lã verde assim. E comecei a folhear a revista, irmãos, que ensina, que tem modelos, não era de ensinar não, tinha modelos, mas daí tinha receita. E eu folheei, isso aqui para mim eu tiro de letra, isso aqui eu vou conseguir. Peguei e comprei umas 2 revistas, comprei aquele tanto de lã, as agulhas certas que precisava, e vim para casa. Aí eu lembro, olha para vocês verem como que Deus é lindo. Eu lembrava mais ou menos a fisionomia da mulher, assim, a estatura dela, e fui na revista e peguei mais ou menos o tamanho que eu achava que dava para ela, e sentei e fui tirar a receita. Fiz, montei a blusa. Ela pegou e veio no dia que nós marcamos, ela veio. Chegou, ai, que coisa mais linda. E vestiu a blusa, deu certinho para ela. Nunca fiz curso de tricô. Nunca fiz curso de tricô na minha vida. Aí ela levou a blusa, que no outro dia era Dia das Mães. Chegou lá, ela com a blusa vestida, a mãe dela gostou. Ela falou, mãe, eu dou para a senhora, manda a mulher fazer outra. Deu para a mãe dela e chegou na segunda-feira e pediu para mim fazer outra igualzinha. Aí eu fiz igualzinha. Ela veio e ficou com a blusa. Levou, pagou o preço que a mulher da loja me ensinou como cobrar. A maneira que era para cobrar, para me ter um lucro, né? Aí a irmã dela gostou da blusa. Resumindo, ficou para a irmã e ela veio e encomendou outra. Aí eu fiz 3 blusas iguais. Isso foi para mim aprender a fazer. Deus permitiu isso para mim aprender a fazer. O próprio Jesus me ensinou. Aí eu fui. Ela veio buscar a blusa dela e falou, meu marido falou que é para você fazer uma para ele fechada azul marinho. Aí eu falei, tá bom, começa amanhã. Fui lá, comprei a lã e comecei a fazer uma de homem. Fui lá na revista de masculino, escolhi um modelo e fiz uma fechada. Com decote V e tudo, irmãos. Só Jesus para ter me ensinado. Aí, ela veio buscar a blusa. Depois, mais tarde, ela voltou. Meu marido amou a blusa. Agora eu quero que você faça para minhas 2 meninas. Eu tenho 2 meninas de tanta idade.
Aí eu falei, tá bom, eu faço, escolheu a cor, foi embora. Aí eu já mostrei a revista para ela escolher o modelo e tal. Já me achava, né? Porque me achava assim no bom sentido, que eu fui capaz de fazer, eu faço. Aí ela foi até numa altura e voltou e falou, não, pensando bem, eu vou falar para você, eu moro ali na rua tal, e eu tenho uma lojinha, a lojinha no fundo da minha casa, no fundo da minha casa, não é lojinha de rua assim, lojinha na casa, eu vendo roupa nova, roupa usada, e eu tenho 2 meninas, e eu não vou fazer para as meninas só não, você faz a das meninas, depois você faz com sobra, do jeito que você fizer, você escolhe aí o tamanho e faz um tanto para me vender na loja. Resumindo, fiz um monte de blusa, aquela pia de blusinha de tricô para criança. Levei lá para ela, ela amou, vendeu tudo, aí eu comecei a fazer tricô para essa mulher, aí espalhou para um, espalhou para outro, porque a gente vinha comprar, ela falava, e foi espalhando, resumindo. Fiz tricô 5 anos para a Apucarana inteira. A minha cidade inteirinha comprava, vinha encomendar. Eu fiz coisas lindas, né? Eu fiz coisas lindas, irmãos, umas coisas mais lindas que a outra. Nunca fiz curso. E fui fazendo aquelas coisas mais lindas, assim, de até as pessoas encher o olho quando via, assim, eu ficava tão maravilhada. Aí eu peguei um curso de bordadinho assim, eu aprendi, eu fiz um curso pela prefeitura, que a mulher foi depois me chamou para trabalhar com ela, para fazer para ela, porque eu estava a única do curso, de 15 mulheres que fez o curso com ela, a única que bordava como ela era eu, aquele bordadinho que faz com agulhinha desse tamanhozinho. E eu fiz com a mulher, aprendi o curso e fiz com a mulher. Quer dizer, comecei a bordar também. Aí eu tinha facilidade de fazer, podia fazer blusa e podia bordar e bordava golinha, decote de roupa de menininha, babeiro eu fiz muito babeiro bordadinho assim, bem, tudo feito à mão. E nisso teve época que eu fiquei quase um ano e pouco, sustentei a casa com o meu tricô. Daí minha sogra já não ia mais a pé, aí daí minha sogra já não precisava se preocupar, porque daí nisso eu já corri atrás, consegui aposentar ela, Deus foi abrindo as portas. Aposentei ela, eu fazia esses tricô dia e noite, porque tinha gente que me desafiava, eu precisava para sábado, hoje é quarta, você tem coragem de pegar? Falei, tenho, eu vou pegar, comprar lã amanhã, que é quinta, com sábado, vem buscar a blusa que está pronta. Aí eu não dormia, eu era magrinha, porque daí eu já nem comia direito. Aí eu tinha uma irmã minha que sabia que eu trabalhava, ela vinha de vez em quando e dava uma ajeitadinha na minha casa, mas eu ficava ali, ó, e fui fazendo coisas maravilhosas, coisas de excelência, irmãos, uma blusa mais linda do que a outra. A cada blusa eu me aperfeiçoava mais. Fiz para Apucarana inteira, teve o Centro Regional de Saúde que tem aqui em Apucarana, eu fiz blusa para todas lá. Daí eu entrei, não fazia só de lã, de tricô, fazia blusinha vazada, assim, saída de praia. Eu fiz muita saída de praia, enxoval de bebê, aquele enxoval completo de batismo, assim, que as mulheres fazem, que as brancas, com as mantas, com um monte. Hoje não se usa mais. Naquele tempo usava aquelas mantas com aquelas viras, aquelas coisas mais lindas, com aquelas babados assim do lado. Eu fazia tudo isso na mão, com agulha de bebê. Eu fazia agulha bem fininha, uma lã fininha, mas fazia aquela coisa mais linda. Resumindo, o Senhor abriu porta para mim não precisar mais pedir dinheiro. E não ficou aí, porque nesse meio tempo, além que só dando um parênteses lá na frente, teve um dia que, porque daí Deus fez isso, eu fiz esse voto, e Deus não parou mais, Ele não parou mais, porque daí começou a molecada, aí foi construindo nesse meio tempo, construiu igreja, construiu posto de saúde, escolas, tudo aqui pertinho. E na escola, meu marido ficou olhando um dia e falou, ele estava de licença, de aviso, né? A hora que eu receber lá, eu vou fazer um boteco. E olha quanta criança, vou fazer um boteco para vender doce para essa molecada. Eu entrei em desespero, porque até então, lá na frente vocês vão lembrar, quando eu estiver contando a parte, né? Lá para frente também. Mas nesse tempo eu já sofri muito com ele bebendo. Aí eu entrei para dentro chorando, falei, sogra, falei, tia Brisa, ele vai fazer baile, boteco, e vai beber todas, vai me infernizar, aí que eu vou morrer, não vou suportar. Aí minha sogra falou assim, calma menina, calma. Eu falei, eu sei, mas não. Ele mandou o irmão dele fazer,
que era esse cunhado meu, que era meu compadre. E ele fez um quiosquinho, desse tamanho, na frente de casa. Bem antigo, daqueles que, sabe, erga porta assim, que, sabe? Essa parte eu vou contar já. Aí ele fez esse quiosquinho, daí o dia que ele terminou o quiosque, eu lá com o coração apertado. Mas o dia que meu cunhado falou, tá pronto, compadre. Tá pronto, João, comadre, tá pronto. O João foi e falou, compra um freezer, nós vamos vender sorvete. E eu fui na cidade comprar o freezer, já comprei uma estufa para pôr salgado. E abri o quiosque. Porque ele falou, você está pronto, agora você vai trabalhar no quiosque que eu vou arrumar serviço. Aí ele foi procurar serviço. Aí eu comecei a trabalhar com esse quiosque, isso só para provar que quando Deus abre a porta, e eu tinha sido revelado que Deus ia preparar algo para mim, que era um bem material e financeiro, mas era uma surpresa para mim, ia ser uma surpresa. Realmente foi, porque eu achei que ele ia fazer boteco de pinga, mas ele fez um boteco onde eu vendo doce e refrigerante para molecada. Aí, vendo doce, refrigerante, vendo coxinha, essas coisas, sorvete. É pequenininho o quiosque, mas o quiosque bomba, que eu abro ele só de meio-dia, de 11h30 até 1h, 1 e pouquinho. Esse período entra, sabe? Para manter no quiosque, para sobrar dinheiro para umas emergências, para aquilo que a gente precisar, tem o quiosque. Esse é Deus que faz, irmãos. Isso é o meu Deus que faz. E eu vou abrir um parênteses de novo, né, que já deu 20 e poucos minutos, mas Deus é muito lindo. Ele através de um voto, ele me abençoou, irmão, desse jeito que até hoje o quiosque já tem 32 anos. Muitos quiosques abriu aqui em volta. Quiosque até dentro da escola abriu em cantina, não prosperou, não prosseguiu. E o meu quiosque está ali, ó. Nunca aumentei assim para pôr, assim, para ter um espaço assim, mas o quiosque está praticamente no mesmo tamanho. Eu aumentei assim a ponto de ter espaço para entrar. De primeiro eu comprava na rua. Aí eu abri assim, eu aumentei mais perto da casa e dá para entrar, para ir comprar lá no balcão. Mas que bênção! Meu quiosque bomba. Fui ficando fraca a vista, bordado não conseguia mais, tricô muitas vezes por causa da coluna judia um pouco. Não faço assim mais. Se eu pegar para fazer, eu faço, mas não faço mais. Mas o quiosque, em compensação, o quiosque bomba. O quiosque chama quiosque da tia. Funciona, está funcionando, está a todo vapor. As coxinhas fazem o maior sucesso. Vem gente de longe comprar coxinha. Eu tenho costume de vender porque é moleque, é criança, então eu vendo refrigerante no saquinho. Aí vem gente, um passa para o outro, vem gente de longe. Fala, vocês que vendem de refrigerante no saquinho? Quase não vende mais, quase não tem mais. E eles compram refrigerante no saquinho. E meu quiosque é Deus que me deu. Foi Deus que abriu. E só Deus para fazer daquela maneira. Quem me conhece e vê ali o movimento ali sabe que só Deus. Porque eu não fico com o quiosque aberto ali. No começo eu ainda ficava. Agora eu não fico o dia inteiro. Só de entre 11h30 e 1h, um pouquinho. E pronto, fecho, já vou para dentro. Aí mais tarde, a hora de sair da escola, eles chamam para comprar alguma coisa. Mas não fica aquela coisa assim, dizer que tem que abrir o quiosque. Deus faz isso. Amém? Até daqui a pouco eu continuo.